Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será A Igreja como a Noiva de Cristo, parte 2. O texto que serve como base é um texto que, na verdade, é paralelo ao texto de Efésios capítulo 5, versos 25 e 27, que foi o texto que começamos a estudar ontem, mas que traz mais alguns detalhes que são importantes no nosso estudo. O texto de 2 Coríntios 11, versos 1 a 4, que diz assim: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura? Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Antes de podermos nos aprofundar um pouco no nosso estudo de hoje, quero orar junto com você. Obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de entender que o amor que Cristo Jesus tem por nós é um amor demonstrado pela imagem do casamento entre um homem e uma mulher. Muito obrigado pela certeza de que o Senhor realmente se importa conosco. E é exatamente por isso que, de forma ousada, em nome de Cristo Jesus, nos apresentamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor possa, nesse momento, olhar para nós e responder às orações que, nesse momento, meus irmãos e eu elevamos até o Teu trono de graça. Colocamos diante do Senhor nossa vida, colocamos diante do Senhor nossas intenções, nossos sonhos, projetos, para que eles se concretizem ou não, dependendo da Tua escolha, da Tua vontade. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, mais uma vez, clamando, esteja conosco. Nós oramos nesse momento pedindo também que Teu Espírito fale conosco e que os pedidos que foram colocados na nossa comunidade de oração e aqueles que ficaram no coração dos meus irmãos e irmãs, que sejam respondidos por Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um segundo aspecto que vai ser mencionado por Paulo, já mencionei na lição de ontem, que nós estamos analisando o casamento como sendo uma imagem do relacionamento que Cristo tem com o seu povo, com a sua igreja. E é exatamente usando um elemento final do casamento antigo, é que lá em Efésios, no capítulo 5, versos 25 a 27, e me permitam ler de novo: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nesse último momento, você encontra agora mais uma última imagem do casamento antigo que está sendo aqui utilizada. Apresentando a si mesmo uma noiva. Você reparou que no texto que nós lemos anteriormente, o texto de 2 Coríntios 11, verso 1 a 4, que Paulo vai dizer, olha, eu tenho que apresentar vocês como uma virgem para o noivo. O que ele está dizendo é o seguinte, ele está pegando aqui a imagem do casamento. Lembra que eu mencionei para você ontem que existiam várias fases do casamento. Primeiro, o noivado, que já tinha um contrato assinado de casamento, mas quando finalmente o casamento fosse acontecer, o que é que acontecia? O noivo estava com seus amigos na casa que ele tinha construído para viver junto com a sua esposa. Então ele e os seus amigos se preparavam para a festa de casamento. Normalmente, um cortejo, o noivo e os seus familiares, os seus amigos, saíam da casa aonde seria a festa, e agora um cortejo, normalmente à noite, porque aí as pessoas levavam tochas, lâmpadas, e esse cortejo ia se dirigindo com músicas, com tamborins, era um momento muito alegre, com danças, e eles iam seguindo pela rua até chegar na propriedade, na casa do pai da noiva. Duas coisas podiam acontecer. Primeiro,
a noiva, juntamente com as suas amigas e a família dela, poderia também vir ao encontro do noivo com lamparinas, com música e dança também, e os dois cortejos se encontravam no meio do caminho. Ou então o noivo chegava até a casa da noiva, e então lá um amigo da noiva, podia ser o pai da noiva, podia ser um padrinho, ele vinha trazendo agora a noiva e a apresentava oficialmente ao noivo como a sua futura esposa. Então ele agora, como padrinho ou como o pai da noiva, ele se aproximava do noivo e dizia: eis aqui a sua noiva, você pode tomá-la e levá-la agora para a sua casa. E então agora os dois cortejos seguiam juntos como um só até a casa do noivo, onde aconteceria a festa. Então é essa a imagem. Por que, por exemplo, no Novo Testamento vai ser mencionado que Cristo Jesus vem com um cortejo de anjos? O que o texto está dizendo está pegando carona nessa mesma imagem. É Cristo com os seus amigos que está vindo do lugar da casa que ele preparou para a sua noiva, a igreja, e ele vem agora até esse lugar, até essa terra, aonde é a casa da noiva, onde a noiva está se preparando, para levá-la até esse lugar que ele preparou para ela, aonde vai acontecer as bodas do Cordeiro. Ok? É essa mesma imagem. Agora, o que é interessante é que Paulo vai dizer aqui na carta aos Efésios, ele vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ele vai dizer que é o próprio Cristo quem apresenta para si mesmo a noiva. Era como se agora Cristo vindo com o cortejo dele, ele agora se encontra com o cortejo da noiva e ele vai dizer para si mesmo: Jesus, eis aqui a sua noiva, pode tomá-la e levá-la para casa. Paulo está dizendo que é o próprio Cristo que vai apresentar a noiva. Você percebe? A imagem que está sendo aqui apresentada é uma imagem interessante. E tem aqui um fundo muito grande de teologia. Porque todo o processo de preparação da sua noiva aqui, a igreja, é feito por quem? É feito por Cristo. É Ele quem a salvou. É Ele quem a preparou. Ele é responsável por todo o processo para que a sua noiva esteja pronta para ser recebida como esposa e então seguir para as bodas do Cordeiro. Você compreende? Isso é uma coisa linda que é aqui mencionada dentro do contexto do casamento. Há até aqui um parágrafo que vai aparecer na nossa lição que diz assim: quando Paulo retratou Cristo apresentando a igreja a si mesmo, fez referência a esse grande cortejo e ao momento da apresentação. E ao fazê-lo, mostrou um retrato comovente do retorno de Cristo como uma futura cerimônia de casamento, quando ao longo do noivado entre Cristo e a igreja estiver completo e o casamento será celebrado. Portanto, hoje é como se nós estivéssemos num noivado com Cristo Jesus, enquanto parte da sua igreja. Você percebe que a noiva de Cristo, que é a igreja, ela só existe enquanto na coletividade somos todos nós unidos que representamos a noiva de Cristo, a sua igreja. E quando o tempo do noivado terminar, então Cristo vem para poder buscar a sua noiva. Que momento glorioso será esse? Quanto amor demonstrado por esse noivo em relação à sua noiva. Hoje é o tempo de firmarmos o nosso comprometimento com ele. E de, mais uma vez, reafirmarmos o comprometimento que temos com ele. E, ao mesmo tempo, o compromisso de esperarmos pelo seu retorno, para então celebrarmos as bodas do Cordeiro. Eu estudo a lição. E você?